Baiano Série A começa agora dia 17 de fevereiro, ou seja, quarta-feira. Você está de brincadeira quando você diz que tu quer mais férias ainda para o jogador do Campeonato Baiano? Eles só tiveram não vai ter férias para quem? Para o jogador do Bahia, o jogador do Vitória e o jogador do Vitória. Os outros estão todos de férias. A roupa está na nafetalina e precisamos mudar isso. E aí, companheiro Tuxo, o que é que você acha? O Vitória já começou a trabalhar semana passada, se não me engano. Sim. O Vitória começou a trabalhar e dispensou alguns jogadores e tem uma quantidade de jogadores da base bem maior do que era antes. Tem um time, se não me engano, é o Feira, um time de Feira. E acho que todo mundo pegou com o vídeo aí, eu acho que 8 ou 9 jogadores. Foi verdade. Fluminense, né? Acho que foi o Fluminense de Feira. Foi o Fluminense de Ou Feira. Bahia de Feira, mas me parece que foi o Fluminense. Isso, né? Uhum. Então, agora realmente esperamos que o Campeonato Baiano seja diferente, dê uma melhorada mais aí um pouco aí. E que não fique só Bahia e Vitória, coisas que no passado não tinha. Mesmo Bahia e Vitória sendo campeão, mas os times chegavam junto. Você teve Poções que fez boas campanhas, você teve a Catuense que fez boas campanhas, a DJ fez boas campanhas, a DJ. Foi terceiro lugar, e também naquela jornada de quando o Frank foi presidente, nós também terminamos em terceiro lugar. Agora, o que você precisa saber é o seguinte, é que nós tivemos grandes clubes no cenário da Bahia. E nós hoje, o cenário, o que acontece? Dentro do cenário baiano, os times sumiram. Você tinha o Redenção, você tinha a ABB, você tinha Estrela de Mar, esses times todos, Galícia, Botafogo, Leônio, sumiram no cenário baiano, como também em outros campeonatos estaduais, como o Campeonato Carioca. O único campeonato estadual que se mantém ainda, com todos os clubes, quase alguns que não sumiram, é o Campeonato Paulista. Realmente, mas o Campeonato Paulista, geralmente, que patrocina são as empresas. Você viu aí o exemplo do Bragantino aí agora. Então é muito mais fácil, por exemplo, e algumas equipes lá são equipes de temporada. É o caso do Internacional Limeiro, que começava, aí faz aquela temporada, depois para, vem outra empresa e começa a patrocinar. E aqui já é mais difícil. É mais difícil. Aqui quando você falou Galícia, Piranga, que era o time que mandava no momento, no passado aí, Galícia, Piranga, o Ócio meu, eu lembro, Jiqué e Galícia, o Ócio jogava no Galícia. Você tinha o Leônico, né? Você tinha o Botafogo. Tinha o Leônico. Agora, hoje eu vejo que é mais, tem um negócio chamado dinheiro, né? Dificultou muito. Em conversa com colegas, eu fiz até um comentário. Eu acho que quando um time é de um dono, e os Zés fazem um complemento, ajuda, fica até mais fácil para aquele time. Vamos dar um exemplo aqui do Vitória da Conquista. Que ela é o dono, tem uma diretoria, tal, tudo. Mas passou dificuldades, né? Passou dificuldade, mas tá sempre regular alguma coisa. Porque você tinha, mesmo nessa nova geração, Rony Brasil, o 20 do Tuxa, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos a Catuense, que vem de uma roupagem nova e já sumiu no cenário. A Catuense era da empresa do ônibus. Quando o homem faleceu, aí sumiu. Aí você teve o Serrano de Vitória da Conquista, também um outro time que sumiu do cenário. Quer dizer, então você tem aí muito time. O Atlanta, que veio numa roupagem nova também e que sumiu, depois agora aparece como Doce Mel. Então são várias coisas. Precisamos melhorar a fórmula dos campeonatos estaduais. Não é só o baiano, não. Né? Porque o campeonato brasileiro veio e conseguiu engolir esses clubes. Você vê, o jogador hoje que disputa o campeonato baiano, né, principalmente o campeonato baiano, ele trabalha 3 meses e passa 9 meses em dificuldade. Sem dúvida. E a gente vê que até campeonatos grandes, como o Carioca agora, a gente teve a notícia que a Globo não vai transmitir e que a Record comprou os direitos do Carioca pagando muito menos do que a Globo pagava. E teve a briga do Flamengo com a Globo. Então os clubes cariocas vão receber muito menos do que recebeu pelo campeonato estadual, que na década de 90, 80 tinha um valor grande, como se fosse um título muito grande. Hoje já não tem. Não tem, mas o que acontece é o seguinte, uma instituição que ela está caindo em declínio, que é a Globo. Né? A Globo chegou a cumprir com todos os horários, até mesmo o futebol, brigava com novelas. Né? Você só assistia o futebol depois da novela. Quer dizer, aquilo era uma coisa que prendia. Hoje você não vê isso mais na Globo. A Globo está brigando com centavos. Né? Então, a realidade O SBT também estava querendo o Campeonato Carioca. O campeonato, mas parece que vai transmitir o Campeonato Baiano, o SBT, não? SBT é o Campeonato Baiano. Me parece que é o SBT, o Campeonato Baiano. Isso é bom para o Campeonato Baiano para as equipes, o time que vão ganhar, claro. Os e o já ajuda. Rony Braga. Voltando a falar aí da Bahia, com Piranga mesmo tem aquele goleiro que
foi goleiro do Bahia, goleiro do Rio Grande do Sul, não estou esquecendo o nome dele no momento, que tentou organizar o Ipiranga, é presidente do Ipiranga, tentou voltar, disputou a segunda divisão. O Popó chegou a assumir um clube, e aí são coisas que é meio difícil hoje para o futebol, no cenário que nós vivemos, porque hoje é um esporte caro, puxa. Como eu falei, eu acho que se você for dar uma olhada, quando tem um dono e o resto é um complemento, tem um caso do Conquista e tem um caso do Bahia de Feira, né? Sim. Que é um dono e tem... Não, e agora tem o NIB, que estão formando clube empresa, né? É uma faculdade. Pois é. Aí fica assim mais fácil. Agora, até eu tenho o hábito de falar o seguinte, interior do Tabunas, que é uma cidade que tem uma equipe e disputa o Campeonato Baiano, Série A, né? Ou Série B, eu acho que o presidente tem que receber um valor. Claro, isso é algo profissional. Porque esse negócio de colaborador já era, não existe mais colaborador, fulano de tal é isso na cidade, ele vai ser o presidente. Não, eu concordo com você, porque hoje você administrar uma instituição como o ADJ, e você não tem, porque você tem despesa, você tem que pedir, você pessoal, você tem despesa com carro, você tem despesa com viagem, você tem despesa com tudo. Então você tem que ser remunerado mesmo. E eu me lembro que na época que o Paulo Carneiro, ele foi o primeiro presidente a ser remunerado na Bahia, e me parece que em outros estádios, né, ele foi o primeiro, porque quando ele colocou para que ele recebesse os proventos no Vitória, a própria imprensa caiu de pau em cima dele, mas ele pegou firme e continuou. Então, me parece que no cenário ele foi o primeiro presidente a ser remunerado. Foi o primeiro presidente que está aí o caso que ele fez, né? O centro de treinamento lá do Vitória, e foi Paulo Carneiro. Ele que fez tudo aquilo. Mas o Vitória tem um ranço que eu uso muito esse vocabulário, que aqui o Vitória, na realidade, é da Graça e da Vitória. Da Vitória. O pessoal amigo de infância, né? A realidade começou lá no Itapajipe, né? No Remo. E quando porque veio do Remo, não? É isso. E depois que veio o campo, né? Aí quando vem alguém para ser presidente que não faz parte do grupo deles, é a minação danada, né? Isso já foi dito até com quem trabalha lá, um colega meu que trabalha lá, que fez um comentário. E só que se considera agora também estão contra Paulo Carneiro, mas Paulo Carneiro tem a maioria, né? A realidade tem a maioria, e vence e vai segurar. E o que me chama a atenção para o campeonato baiano, Rony Brand, e o Tuxa, é como caiu esse campeonato. Porque era um campeonato que chegou, às vezes, até a competir com o Rio de Janeiro. E aí você vê o Rio de Janeiro cai, o campeonato baiano cai, em São Paulo, que era um campeonato que não tinha muita divulgação, se tornou o campeonato estadual de maior peso no cenário brasileiro. É porque os clubes, né? Os clubes de São Paulo, Tom, eles estão na primeira divisão, na segunda, na terceira, tem clubes mais estruturados, mais ricos, né? O estado de São Paulo é mais rico. E a gente tem na Bahia toda essa dificuldade. A gente tem um exemplo aqui da ADJ, que mais um ano vai ficar na segunda divisão. Teve aquele problema de investimento, de captação de recursos, quase chegou na fase final do ano, no ano passado, para disputar a volta ao acesso à Série A, mas a gente tem a DJ de novo na Série B, e a questão da profissionalização dos dirigentes é algo importante, que isso vale para todos os clubes do país, não só do interior, que a gente vê clubes grandes passando por dificuldades. A gente tem o Cruzeiro, que é um exemplo clássico disso, o time do Rio de Janeiro, Botafogo, Vasco, Fluminense está tentando melhorar agora, os clubes de São Paulo, Corinthians devendo muito, São Paulo devendo muito, Palmeiras achou um primo rico e está conseguindo pagar as contas. Santos em dificuldades. Então a gente tem uma crise de gestores no país que pegam esses clubes grandes, clubes de massa, e colocam em situação problemática. A verdade é essa. Você vê a ponto do brasileiro, nós vamos só apimentamos para poder passar para vocês. A nível de campeonato estadual, nós temos uma grande dificuldade. E nós temos aí, você vê que o Itabuna, difícil retornar, né? Muito, briga todos os anos difícil. Você tem o Flamengo de Guanambi, que também deixou o cenário, todo ano tenta voltar. O Poções, que fez grandes jogos, chegou até a brigar por título, né? Hoje está lá, tenta voltar à segunda divisão e não consegue. Não é a primeira não, é a segunda, Rony. Então, porque... Pelo conhecimento que eu tenho, o Poções é briga de gestores. Depois que o Raimundão, Pedro teve o Pedro Silvino, saiu. Aí entrou o Raimundão, dá espaço a outros que vêm tentar fazer alguma coisa. Briga de poderes, né? E vai ficar sempre nisso. Sempre o Davi que faz um trabalho na base, né? O Davi, cara de macaco. Cara de macaco, E faz um trabalho na base, tem um time lá que ele anda treinando, tipo uma escolinha, mas
gestores, briga de poder. Briga de poderes. Então não é bom. É bom que o cenário baiano... Agora, quando começaram a limitar, os campeonatos começaram a cair. Porque antigamente você tinha 15 clubes, 16 clubes. Aí começaram a limitar 12, 10. Aí a coisa começou. Talvez o campeonato paulista ele tenha essa grande influência, porque ele é um campeonato estadual com o maior número de times. Mas o Paulista, o Bragantino. E tá aí a realidade do Bragantino. O Bragantino veio aí do Red Bull, né? Que vem, é uma empresa que vem mantendo e não só tem que tem o Claudinho, para mim, o melhor jogador brasileiro. Não, e é um time novo, um time modesto. Agora, voltando ao assunto campeonato baiano, nós temos um campeonato aqui que era para ser bastante divulgado, que é o Intermunicipal, né? Que é atrelado ao campeonato baiano, que vem depois do campeonato baiano, que eu acho, Tuxa, que poderia até se ver uma... Mas, infelizmente, o campeonato brasileiro atropelou os campeonatos baianos. Porque o Intermunicipal, ele poderia ser antes, né? Para que alguns jogadores do Intermunicipal fossem aproveitados no campeonato baiano da primeira divisão ou da segunda. O método, né? A metodologia que se usa no Intermunicipal, você participou muito aí, você via, é em relação à idade. Eu acho isso interessantíssimo. Porque o time não tem, a cidade não tem uma base, aí geralmente é ali que vai fazer a base, a realidade é essa. Faz a base, X jogador com tal idade, outro com X idade. É interessante porque vai aparecer alguém dali para jogar no time profissional. Sim. Agora, o que acontece? Antes do Intermunicipal, que eu acho que deve se organizar os campeonatos de bairro. De bairro. Coisas que existiam em Jiquié. Aí, quando você... Eu tive a oportunidade de ver o Will Cedo aqui falando, citou várias coisas que Jiquié tinha, que não tem mais. Isso é. Cidade do Jatinho. A realidade é essa, por exemplo. Se você tem um campeonato no Pau-Ferro, um campeonato no Cururu, um campeonato no Mandacaru, pô, pega as duas primeiras equipes, primeiro e segundo, e faz um campeonato entre eles, os bairros, coisas que eu tinha pensamento, quando eu tive a oportunidade de ser diretor de esporte, pensava nisso, mas não dei continuidade como diretor. E isso aí, porque o que é que vai acontecer? Daí pode sair um time da cidade intermunicipal. Mas quando você fala que Jiquié é uma cidade... E a preocupação, só vou falar para você, a preocupação no campeonato, que eu via muita gente, o cara jogava lá no Cururu, corria, ia pro Pau-Ferro, do Pau-Ferro ia pro Mandacaru, aí, será que esse rapaz aguenta jogar? O que é que acontece que tinha que fazer? Realmente colocar a idade. Colocar a idade. E uma outra coisa, colocar a idade, naquela época que nós estivemos juntos lá na secretaria, tive a oportunidade de trabalhar com você, ser como diretor, já era secretário, e eu tinha uma função lá. E o que acontece é que a gente vê que um jogador só conseguia vestir camisa de 3, 4 clubes. Né? Eu me lembro que o Guga mesmo, ele jogou de manhã, lá no Jiquezinho, levaram ele jogou à tarde, lá em Jaguar, e voltou para disputar aqui pelo ADC. Você sabe quem fazia like, seus comentários. E para finalizar esse papo do Campeonato Estadual Baiano, eu vou passar aqui os primeiros jogos. A abertura do estadual será na quarta-feira, dia 17. O NIRB enfrentando o Vitória lá no estádio Antônio Carneiro. Vitória que conseguiu se manter na Série B com toda aquela dificuldade. Vai enfrentar agora ao NIRB, que foi o time que conseguiu acesso na última Série B do Campeonato Baiano, que a DJ disputou, inclusive. Vitória deve iniciar aí com um time, né? O 3 ou... Time de transição. Não, acho que não é time de transição, não. Acho que dispensou alguns jogadores e começou a treinar com esse time. Né? Enxugou a folha com esse time que está aí, que jogou, que terminou a segunda divisão. É bom que ele inicie isso aí. Antes de, Rony, você ir o próximo aí, eu quero mandar um abraço para o Robério, nosso amigo, meu amigo Robério, amigo do Tuxa também, e dizer, Robério, será o próximo convidado a vir aqui nessa bancada para a gente debater o esporte de Jiquié. E aí, o que você acha, Tuxa? Perfeito. Um abraço para o Robério. O convite já está no ar, né? Já foi feito no ar, não tem como recusar. Seguindo aqui, que a gente tem que mudar de assunto, tem que partir para outro papo, teremos Bahia de Feira e Jacuipense, o jogo vai ser na casa do Bahia de Feira, lá na Arena Cajueiro. Teremos, isso aqui no dia 21, que será no final de semana. Teremos Fluminense e Atlético de Alagoinhas, no estádio Alberto Oliveira. O Bahia vai enfrentar a Juazeirense, o Bahia que a gente não sabe se vai permanecer ou não na Série A, está brigando diretamente mais com o Vasco da Gama, mas isso a gente vai falar no final do programa. E teremos o Vitória da Conquista contra a Doce Mel, o jogo vai ser lá na Casa do Bode, no estádio Lomanto Júnior. Vitória da Conquista que costuma fazer bons campeonatos estaduais, tanto é que disputa a Copa do Brasil e disputa também a Série D. Então essa é a primeira rodada do Baiano Série A que a gente vai acompanhar
A partir da quarta-feira, da quinta, a gente já vai estar comentando os jogos. Tem alguma Eu informação tenho sobre o estádio do Docimel de Piauí? Porque parece Eu vi sobre Gitaúna, que estava cobrindo o estádio de Gitaúna. Cobrindo? Sim, fazendo uma cobertura lá no Gitaúna, na arquibancada. Deve ser na arquibancada, né? Na arquibancada. Agora o estádio Docimel parece que estreia já fora e sem estádio. Me parece que vai mandar os mandos de campos fora, né, Rony? Exatamente, exatamente. A Docimel que teve aquele período, será que vai mandar os jogos aqui no Valdomirão? Vai ou não vai? Acabou não mandando. E também, novamente, não vai mandar seus jogos aqui em Jequié. A gente já tem Por quê? essa informação, né? O estádio de Jequié, o gramado está queimado, está horrível, precisa uma transformação, uma manutenção, porque está em situação difícil.